Bom dia, Amy, bom dia a todas e todos que nos acompanham. E sim, estamos aí com o nosso Shima de sempre para aquecer o coração, né? Esse companheiro de todas as manhãs para trabalhar, para estudar e para um lazer também. Gente, então hoje, baseada na novela, né, Vale Tudo, que está sendo regravada pela Rede Globo, então saiu uma notícia que eu achei muito interessante, que aumentou no aplicativo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, aumentou 300% a procura, a pesquisa, o agendamento para questões sobre a pensão alimentícia. Então, e como tem tudo a ver aqui com o que a gente dialoga, eu pensei em falar com vocês hoje sobre isso. Vou colocar aqui um trechinho que eu achei no Instagram da novela para vocês verem. Tudo certinho. Ela tá toda formosa. Vem de elogio não, Vasco, porque eu já acho que você não vai pagar a pensão no Jorginho. Ô, minha Lucilinda. Então, acontece o seguinte, eu te falei que a gente ia fazer um show enorme sábado. Aí aconteceu que deu uns problemas Desculpa, lá com o Vasco, eu não quero saber, não. Eu só quero saber do dinheiro da pensão que tá combinado. Como é que eu vou te dar uma coisa que eu não tenho? É só fazer como eu faço todos os meses. Eu dou pro nosso filho que eu não tenho. Vasco, Jorginho vai fazer 11 anos e você nessa enrolação não aguenta mais não, cara. Eu botei o Jorginho numa escola particular. Ou você paga essa pensão, eu vou te botar na justiça. Eu tô te avisando, Vasco. Dessa vez é de verdade. Que isso, Lucimar? Você veio aqui me ameaçar? Bom, vai me botar na justiça? Então vamos pra justiça. Porque assim eu cobro os meus direitos de pai também. Seus direitos? Que direitos? Guarda compartilhada. Uma mulher que vai fazer um aniversário comigo, outro com você. Mas você nunca organizou um aniversário pro menino. No passado você não foi porque você foi tocar num bloco. Sim, mas se você vai levar pra justiça, vamos levar com tudo certinho. Então, gente, esse é o trecho, né, que passou na novela e que repercutiu na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, aumentando, então, 300% a procura por informações sobre esse tema. Então, para ver como é importante, como as pessoas não sabem, né, tem pouca informação ou tem curiosidade, então é importante a gente aqui repercutir também, falar sobre isso e destacar a importância, né, que até mesmo uma novela, que às vezes a gente pensa que, uma simples novela, mas ela traz esses aspectos do dia a dia e tem uma importância, né, de refletir, de provocar o debate. E aí, hoje, então, nós vamos falar tudo sobre pensão alimentícia. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aí que eu vou responder, alguma curiosidade, que inclusive vai ajudar. Eu selecionei aqui as principais perguntas que as clientes me fazem, né, que pode contribuir aí para o pessoal que está nos acompanhando. Então, primeiro, o que é a pensão alimentícia? Bom, a pensão alimentícia, ela é um valor pago mensalmente, né, em dinheiro ou também em natura, né, ou pagamento, pode pagar, por exemplo, um boleto, pagar uma mensalidade escolar, pagar um plano de saúde ou um depósito em dinheiro mensal, geralmente, né, fixado até o dia 10 de cada mês para pagar esse valor, tá? Quem tem direito de receber a pensão alimentícia? Então, quem tem direito são os filhos, né? Em regra, menores de 18 anos, mas a gente sabe que na prática não é assim. Na prática, o filho, mesmo que ele seja maior de 18 anos, se ele estiver fazendo um curso superior, ele vai ter direito de continuar recebendo esse valor da pensão. Ex-cônjuges, ex-companheiros também podem ter direito, caso saia desse casamento, desse relacionamento e não tenha como subsistir, né? Não tenha uma renda. Acontece muito, principalmente com as mulheres, né? De abandonar suas carreiras profissionais e se dedicarem integralmente para o casamento, para a família. E aí, num divórcio ou numa separação, ou numa dissolução de união estável, elas podem ficar sem ter como sobreviver. Então, nesse caso, elas têm direito a receber uma pensão alimentícia também. Em regra, os juízes fixam por um período determinado, por 1 ano, por 3 anos, por 5 anos, a não ser quando a mulher tenha a idade um pouco mais avançada, é possível que, ou tem algum problema de saúde, que o juiz vá fixar esses honorários de forma, né, vitalícia. E também, gente, para quem tem direito também, que muitas vezes passa despercebido, são os idosos, os pais, né? Então, o pai também pode cobrar do filho a pensão alimentícia se ele tiver necessitando desse valor para sobreviver. Então, na verdade, o direito de alimentos, ele é um direito recíproco entre familiares, entre irmãos, entre pais e filhos, né, avós e netos, então não é só pai e filho, que geralmente a gente pensa isso, né?
Bom, como é calculado o valor da pensão alimentícia? De acordo com a necessidade de quem vai receber os alimentos e a possibilidade de quem vai pagar os alimentos, né? Claro que não é só isso. Em regra, é isso. Por exemplo, eu sempre peço, faz uma tabelinha aí das suas despesas, né? Tudo que é gasto no mês. E não precisa necessariamente, quando é para criança, né? Não necessariamente tu vai colocar ali só o que a criança gasta, mas os gastos da família. Por exemplo, com a moradia, né? Que vai envolver a mãe e a filha, por exemplo. Mas é um custo que tem que ser colocado nessa tabela aí de despesas. Todo tipo de despesa, vestuário, transporte, alimentação, alguma atividade extracurricular, enfim, toda despesa que a pessoa que vai pedir alimentos na justiça tem. Então, ela colocar e, de preferência, trazer ali pelo menos alguns comprovantes de pagamento, né, dessas despesas. Para quê? Para provar necessidade e, em contrapartida, a possibilidade. Então, a gente tem que procurar comprovar qual que é a renda do pai que vai pagar esses alimentos, né? A gente pode fazer isso se a pessoa tiver algum documento, a gente junta esse documento, ou então pode pedir até mesmo a quebra de sigilo bancário para o juiz, né? Quando ele não informa nos autos, espontaneamente o juiz pode determinar a quebra de sigilo bancário para verificar a movimentação bancária desse pai ou da pessoa que vai pagar alimentos para poder ali fixar um quantum, né? Um valor de pensão. Geralmente é 30% da remuneração da pessoa que paga alimentos. Agora, claro, tem que verificar se ela não tem outros filhos que ela já paga, outras, se ela não tem algumas despesas, né? Isso tudo vai ser verificado ao longo do processo, né? Então, é assim que funciona para. E além disso, gente, também é importante colocar que quando a gente pensa no valor que vai ser fixado da pensão, sobre o seguinte: quando a gente fala da criança, né? Eu vou trazer mais para a criança, mas como eu expliquei para vocês, né? Pode acontecer de um irmão pedir para um outro irmão, de um avô pedir para um neto, de um pai pedir para um filho. Mas, assim, trazendo aqui a regra geral, né? Que geralmente são os filhos que pedem para os pais, o valor da pensão ele tem que refletir a condição de vida dos genitores, né? Então, vamos pensar aí que o pai tem uma condição de vida extraordinária. Então, o juiz não precisa fixar. E ele tem uma despesa, ali, vamos supor, de R$1.000 por mês. Mas ele tem uma condição financeira muito alta. Então, nada impede que o juiz fixe, por exemplo, 10 salários mínimos, 5 salários mínimos, para refletir a condição financeira do genitor, tá bem? Então, isso aí é importante também. E hoje, já tem alguns julgados do Paraná, um de São Paulo, poucos ainda, mas eu vi que tem alguns julgados que estão levando em consideração também o trabalho invisível da mãe, né? Inclusive, existem pesquisas aí que apontam que se fosse pagar o salário de mãe, daria algo em torno de R$7.000, né? Então, tem que ser considerado isso no momento de fixar o valor da pensão alimentícia, o trabalho da mãe. Claro que a gente, né, pode ter uma realidade aqui de um pai que ganha um salário mínimo, pode ter uma realidade de um pai que ganha 10 salários mínimos, pode ter a realidade de um pai que ganha muito mais que isso. Então, vai depender. Claro que se for um pai que ganha um salário mínimo, é aquilo ali, vai ser 30% do salário mínimo e deu. Mas, se o pai tiver outras condições, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Porque, por exemplo, o trabalho que a mãe tem para levar a criança no colégio, para levar no pediatra, para fazer os temas, para fazer comida, para lavar roupa, para lavar louça, tem um custo, é um trabalho, né? Tem um valor. Então, se o pai tiver condições, é importante que o juiz leve isso em consideração no momento de fixar o valor da pensão alimentícia. Eu tenho falado muito isso nas audiências, assim, porque pelo menos a gente começa, né, a questionar isso, né? Outra pergunta. Existe um valor fixo ou percentual definido por lei? Então, a resposta é não, gente, não tem, mas a jurisprudência, ela coloca aí, a jurisprudência são os julgados, né, dos tribunais, em regra, 30% do que a pessoa recebe, tá? Aí alguns vão fixar 30% do salário líquido, outros da remuneração bruta, né? Vai depender. Outra pergunta, pensão pode ser paga em bens ou só dinheiro? Então, como eu expliquei para vocês, né? Pode sim. O melhor é que pague em dinheiro para que a pessoa possa administrar de forma mais autônoma. Mas é possível que seja acordado que o pai vai pagar, por exemplo, um plano de saúde,
uma atividade extracurricular, enfim, né? Outros pagamentos in natura, então é possível. Outra pergunta, quando termina a obrigação de pagar pensão aos alimentos? Geralmente, então, é aos 18 anos, mas, né, se o filho estiver estudando, a jurisprudência atual, ela determina o pagamento até lá pelos seus 24 anos, enquanto estiver fazendo a primeira graduação, né, o primeiro ensino superior. E aí, como é que ele faz para parar de pagar? Fez 18 anos, eu paro de pagar? Ou terminou a faculdade, eu paro de pagar? Não, tem que ajuizar uma ação que se chama exoneração de alimentos. E aí, sim, né, vai poder parar de pagar, tá bom? Outra pergunta, o que acontece se a pensão não for paga? Daí tem várias consequências ruins, né, para o pai, para o alimentante que não está pagando. A pior delas é a prisão, né? É a única hipótese em que o Brasil admite prisão civil, né? Então, a prisão no Brasil, em regra, ela só é admitida em casos de crimes, né? Na área penal. Mas existe uma exceção que é justamente essa, do devedor de alimentos. Então, o devedor de alimentos, sim, pode ser preso, né? E, além disso, ele pode ter o nome dele negativado, né? Ou seja, inscrito, né, no cadastro de inadimplente. A gente pode pedir restrição de passaporte, restrição da CNH. Tem decisões que deferem, né, esses pedidos, a depender da postura do alimentante. Então, tem várias consequências negativas aí, tá? Outra pergunta, é possível reduzir o valor da pensão? Sim, é possível reduzir e também é possível aumentar. Então, vamos pensar, em 2025 foi fixado que o pai lá, o João, vai pagar para o filho Pedro 2 salários mínimos. Aí, daqui a um ano, o pai, João, que ganhava X, passa a ganhar 2X. Então, aí a mãe, né, em nome do filho, pode ajuizar uma ação de revisão, uma revisional de pensão para aumentar esse valor. E da mesma forma, o pai João, caso ele ganhasse em 2025 X, em 2026 meio X, ou seja, metade, ele pode ajuizar uma revisional também para pedir para reduzir esse valor da pensão alimentícia, tá? Outra pergunta. E se o pai... importante, gente, sobre a pergunta anterior, é que tem que, no momento que a gente vai ajuizar essa ação, a gente tem que provar isso, né? Então, tem que provar a modificação financeira, seja do filho, seja do pai, né? Se quer aumentar, tem que provar que aumentou as despesas e que o pai aumentou a sua renda, e se quer diminuir, o pai tem que provar que diminuiu a sua renda, ou que ele ampliou a família, que ele tem mais filhos, né? Enfim. Ou que ele está ganhando menos também. Outra pergunta, e se o pai ou a mãe não tem emprego fixo, como fica a pensão? Bom, gente, geralmente o que acontece nessa situação? O juiz fixa o valor com base no salário mínimo. Então, ele usa, né? Eu gosto, assim, nas ações que eu atuo como procuradora, de sempre fixar com base no salário mínimo. Por exemplo, 30% do salário mínimo, 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, 5 salários mínimos, 10 salários mínimos. Por quê? Porque daí todo ano ele já reajusta automaticamente, né? E também tem que tomar cuidado de já pedir para o juiz fixar também sobre o 13º, tá? Ou seja, para em dezembro ter o pagamento em dobro da pensão alimentícia. Mas quando assim, a gente não consegue provar, a gente não consegue provar o que ele faz, se ele tem uma atividade econômica, aí o juiz vai fixar 30% do salário mínimo, é isso que ele vai fazer. Tá? Pelo menos assim, isso... Porque o que acontece? Existem os alimentos provisórios, que é quando a gente ajuiza a ação dali uma semana, né? O juiz já fixa os alimentos provisórios. Depois, lá no final, na sentença, ele pode, de acordo com a instrução do processo, o que é a instrução? São os documentos que vão ser trazidos, os depoimentos, né? Tanto do autor quanto do requerido, quanto das testemunhas, né? Como, por exemplo, a questão que eu falei ali da possibilidade de quebra de sigilo bancário, com base em tudo isso que for colhido no processo, o juiz pode, lá na sentença, mudar esse valor. Outra pergunta. Os avós podem ser obrigados a pagar pensão?
Sim, gente, os avós podem ser obrigados a pagar pensão caso, né, o pai não pague. Aí os avós podem sim ser obrigados a pagar essa pensão, tá? Então, assim como os avós também podem cobrar dos netos, né? Claro, quando o neto tiver uma condição financeira e os avós, por acaso, estiverem necessitando, né, de alimentos. Tem uma pergunta que me mandaram no Whats hoje, quando eu compartilhei que ia falar sobre isso, que eu vou fazer aqui para vocês. Ah, tem uma também que me perguntaram aqui agora, ó. Se o pai não paga a pensão, se pode proibir ele de visitar. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, embora as pessoas misturem muito isso. Né? O convívio, o direito de convívio é da criança de conviver com o pai, com a mãe, com a avó, com o vô materno, paterno, com os tios, né? Com a família. Então, é um direito que as crianças têm, que não tem relação com o pagamento da pensão, tá? Outra pergunta também que me fazem. Por exemplo, é que nem no caso da novela ali, a criança tem 11 anos e até os 11 eu não cobrei a pensão, vou cobrar agora. Eu posso cobrar desses 11 anos dela? Não, né? Só a partir do momento que foi fixado. Então, por exemplo, se com 1 ano foi fixado o valor da pensão e ele ficou 5 anos sem pagar, e aí eu resolvo cobrar, aí sim, gente, pode cobrar o que ficou para trás. Mas se não foi fixado nada, se foi só ficou falado de boca, aí só vai poder cobrar do momento, né, que o juiz fixou. A partir dali, sim. Aí, caso ele não pague, tu vai fazer o quê? Vai fazer um cumprimento de sentença ou uma execução, né? E aí cobra juros, cobra multa, cobra tudo que tiver que cobrar, tá? Tem uma pergunta que chegou aqui para mim antes que diz assim: ela me perguntou se a criança tem que, quando os pais se separam, tem que ficar com o pai ou com a mãe. Gente, a criança pode ficar tanto com o pai quanto com a mãe, tá? Mas a regra, geralmente, né, ficam com as mães, tá? Mas o pai, sim, ele tem o mesmo direito, digamos assim, né, o mesmo poder sobre a criança que a mãe, tá? O que acontece é que muitas vezes a gente vê pais ausentes, é mais comum, mas a gente também não pode generalizar isso. Existem muitos pais que são muito preocupados, tanto quanto as mães, ou até mais. Eu tenho feito várias ações para pais que querem visitar mais os filhos, que querem conviver mais. Então, eu acredito que isso é algo. Eu até brinquei com meu marido semana passada, que a gente estava falando sobre as bebês reborn, né? E eu falei assim, tu viu que eles falam muito nas mães reborn, mas pai não fala. Até nisso, os pais são ausentes, né? Então, em geral, os pais que são ausentes. Mas, assim, a criança, numa separação, pode ficar tanto com o pai quanto com a mãe. Aí ela me perguntou assim, o pai diz que elas não vão procurar com a mãe, pois diz que ela não dá carinho. A mãe fica todo dia fora trabalhando. Se a criança expressa vontade de ficar com o pai, eu acho que tem que ser respeitada essa vontade. Eu sempre oriento assim, procure uma psicóloga, porque eu tenho a minha visão, pela minha vivência, né, de todos esses anos atuando na área da família, isso dá né, uma sensibilidade para gente e uma visão mais humanizada. Mas assim, o melhor profissional para se aconselhar sobre isso é uma psicóloga, depois dela fazer algumas consultas, ela conversar com a criança, conversar com a mãe, conversar com o pai, né? Porque é uma decisão muito. Agora eu atendi um caso, até vou colocar aqui para vocês um exemplo prático agora para ilustrar aqui. A criança tem 8 anos e faz 5 que os pais se separaram, desde então ela mora com a mãe, tá? E aí, nas visitas para o pai, já fazia um tempo que o pai ficava pressionando, né, a criança para ela morar com ele. E aí a mãe percebeu que a criança vinha diferente. Só que ela até então não tinha tomado nenhuma atitude. Daí agora, o que o pai fez? O pai ajuizou uma ação de modificação de guarda. E aí ela me procurou e eu disse a primeira coisa para ela, vai, leva numa psicóloga, porque aí eu falei com a criança e eu vi que ela estava confusa. Eu vi que ela dizia, um dia ela me dizia assim, que não queria morar com o pai, e outro dia ela me dizia que queria morar com o pai. E me parecia
eu tive a impressão que ela estava com medo de desagradar o pai, e por isso que ela falava que queria morar lá com ele. Mas que, na verdade, ela queria continuar na casa dela, porque imagina, a criança, para todo mundo é importante, mas para a criança, a rotina é algo muito importante. Então, assim, ela estuda, ela tem horário de estudar, ela tem horário de fazer o tema, ela tem horário dos amiguinhos dela, das brincadeiras, do banho, tudo, né? E quando ela sai daquilo ali, é ruim para a criança. Só que como ela ama o pai também, ela ficava naquela dúvida. E o pai, o que eu percebi? Que o pai queria atingir a mãe. E aí ele está instrumentalizando a criança para fazer isso. Porque a mãe já está casada com uma outra pessoa e eu acho que ele não assimilou bem isso. E não é assim que ele seja uma pessoa ruim, né, gente? Não é que seja um monstro nem nada. Talvez ele não se dê por conta que ele está fazendo algo ruim, né? Então, assim, e aí olha só, foi muito importante os laudos psicológicos, porque ele saiu exatamente na linha do que eu pensei. Eu nem conheço, né? Eu nem falei com a psicóloga, ela emitiu o laudo exatamente nessa linha, que a criança estava confusa, que ela estava tendo crises de choro, tinha baixado as notas na escola, tudo porque ela estava se sentindo pressionada, não queria desagradar o pai. Só que aí começou, né? E aí, como ele fez esse pedido de modificação de guarda, eu juntei esse laudo, né? Expliquei o que estava acontecendo e pedi para suspender o direito de visita até que ele comprove nos autos que ele está fazendo um tratamento psicológico, né? Porque assim, não adianta a mãe ir lá falar ou, né, outra pessoa, porque ele vai só dar briga, conflito, né? Porque ele está ali naquela disputa. Então tem que ser um profissional, uma psicóloga que vá, oriente ele, diga, ó, isso aí que tu está fazendo, tu está prejudicando muito mais a tua filha, pode causar um trauma, né? Prejudicar o relacionamento de vocês. E tanto é assim que ela, no fim, ela estava rejeitando, né? Resistindo a ir nas visitas no pai. Por quê? Porque ela não queria chegar lá e o pai, entendeu? Então, e ela gosta, ela ama o pai, dá para perceber isso, só que ela não queria ir porque ela não queria ficar na parede, né? Na pressão. Tá bem, gente? Eu acho que eu respondi a maioria das perguntas. Tem alguma coisa aí que vocês lembram, queiram colocar de questionamento sobre isso? Podem me mandar no WhatsApp ou lá no Instagram, @professora Karen, deixar aqui nos comentários. Curtam aí o nosso vídeo, deixem algum comentário aí. Tá bom, Emi? Era sobre isso aí a nossa coluna hoje. Falamos sobre pensão alimentícia, usamos como pano de fundo o caso da novela, dessa regravação da Vale Tudo, em que aparece uma cena que a mãe cobra a alimentícia do pai. E isso, naquele horário, repercutiu lá na Defensoria Pública, que aumentou no aplicativo deles, aumentou 300% os agendamentos lá, consultas sobre isso, para ver o quanto as pessoas, né, têm esse direito, muitas vezes não sabem ou estão mal informadas, por isso que eu achei importante vir aqui e trazer várias perguntas para a gente falar sobre isso, tá certo? Agora eu vou ficar aqui com o meu mate, o meu verdinho. Uma boa terça-feira, uma boa semana para todo mundo. Até terça que vem e um beijão.